grande orgulho estar aqui hoje, no dia 21 de abril, dia de Tiradentes, recebendo essa comenda, a medalha de honra, exatamente na comemoração do que esse dia significa para nós mineiros. Meus dois maiores ídolos de vida também receberam essa comenda em outro momento, Dr. Salvador, Dr. Henrique, e estar aqui hoje, de novo representando a Rede Mater Dei, a nossa trajetória, para mim tem um senso de orgulho ainda maior. A Rede Mater Dei nasceu mineira, eu nasci mineiro, e poder participar desse momento é uma grande honra para a minha trajetória e também pelo que nós temos construído na Rede Mater Dei. Que a gente possa continuar fomentando esse espírito, um espírito de empreendedorismo, um espírito de liberdade, um espírito de sempre tentar entregar o melhor aos nossos pacientes, às pessoas que confiam as suas vidas à nossa instituição.